Querido, abra aí Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Versículo 22 ao versículo 31. Diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Vamos ler juntos? Então o homem disse, vamos juntos? O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Uma das coisas que mais eu tento trabalhar como pastor desta igreja é o conceito de bênção. E eu procuro desassociar o conceito de bênção do conceito temporal e do conceito material. Ser bênção não é um estado de ter, é um estado de ser. Você pode ter um grande patrimônio, você pode ter grandes recursos e mesmo assim não ser abençoado. Na nossa cultura, o sinônimo de bênção está ligado à prosperidade material. E boa parte das pessoas procuram a igreja evangélica em favor da oração da cura, da oração da libertação, da oração da prosperidade. Dessas 3, a oração da prosperidade, ou seja, a situação material é o que mais impulsa as pessoas a procurarem a igreja. As pessoas, com o tempo, debandam delas porque não se firmaram na verdade. E a Bíblia diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou aos pés do Senhor e ele disse: Onde estão os outros que eu curei? Nem sempre quem é curado de uma moléstia, de uma enfermidade, significa que ela permanecerá na igreja, porque ela não conheceu o Senhor da cura, apenas o benefício da cura. Algumas pessoas que são libertas também de algum vício, de alguma situação de opressão, também a casa é limpa, mas o texto sagrado diz que se ela não manter-se, outro espírito, o espírito voltará e trará 7 espíritos piores, e o estado da segunda casa será pior do que a primeira. Agora, a bênção da prosperidade é quando a pessoa, ela vem para esta igreja, e ela é membro desta igreja, ela é crente desta igreja, mas aonde tem uma campanhazinha, ela está lá atrás. Ela vai no morro, no monte, ela vai no vale, ela vai na profeta A, ela vai no profeta B, porque ela não entendeu o conceito ainda de reino de Deus. O reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de você ou não está. Ou você aprende que Deus abençoa você porque você o conhece, ou você sairá buscando vasos e profetas que orem por você e lhe digam o que você quer ouvir. Tais pessoas são fracas na fé e caem facilmente em ciladas de vento de doutrinas. O conceito de bênção é um conceito de experiência real, verdadeira, que faz com que você entenda quem é Deus e qual é o seu lugar. Se você não entender isso, você terá visões e revelações como frutos da sua própria mente. Porque Deus se revelou outrora pelos profetas
pela lei, e hoje ele se revela a nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Paulo vive isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, criticando a igreja de Corinto, porque é uma igreja mística. Mística demais. Todo crente muito místico acaba adoecendo. Paulo exorta aquela igreja, porque aquela igreja falava em língua, profetizava, tinha visão, tinha revelação, e muita gente corria. Nós estivemos nessa cidade e entendemos por que Paulo criticou a igreja de Corinto, porque as práticas que aconteciam nos oráculos de Delfos, as adivinhações, ela também tomou conta da igreja evangélica. E muita gente começou a vislumbrar mais os efeitos místicos do que Deus. Aí Paulo arrebenta, né? Paulo ele chega em capítulo 13, que a gente não gosta, a gente só gosta de aquela palavra que diz assim: o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor jamais acaba. Mas essa não é a ênfase. Paulo ele chega e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse visão, ainda que eu tivesse revelação, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu fizesse tudo isso, proveito algum teria, se eu não tivesse o amor. Acabou. Paulo está dizendo que eu preciso ser crente, sem visão, sem revelação, sem que Deus mande recado, sem que Deus mande telegrama, sem que Deus mande um fax, sem que Deus mande um e-mail, sem que Deus mande um SMS. Deus não precisa mandar nada disso, porque eu tenho a palavra de Deus. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das palavras que Ele diz sobre ela. A passagem que nós lemos fala de um homem que queria ser abençoado usando mecanismos próprios da sua natureza decaída, dando um jeitinho para manipular a pessoa de Deus e ser abençoado. Tem gente assim até hoje. A luta do patriarca Jacó com o anjo do Senhor ocorreu numa região chamada Val de Jaboque, ou Monte de Jezreel, perto dentre os dois rios principais que regam aquela cidade. A nascente do rio de Jaboque está localizada no sul, chamado Gileade, todo o vale de Gileade. Uma região montanhosa que atualmente pertence não mais a Israel, pertence à Jordânia. Jaboque alimentava não somente o rio Jordão, como afluente do rio Jordão, mas também alimentava o Mar Morto. E esse texto especificamente que nós lemos está nos dizendo a luta dramática de Jacó para morrer, para fazer morrer a sua natureza terrena. Na vida cristã, a coisa mais difícil não é aceitar a Cristo. A coisa mais difícil não é eu fazer o curso Vida Cristã e me tornar membro da igreja, é morrer e nascer de novo. A coisa mais difícil é eu permitir que o Evangelho mude a minha natureza. E é por isso que a igreja está cheia de gente de mau caráter. Mas gente que é capaz de cantar cânticos como esse aqui, levantar a mão e chorar. Gente que é capaz de chorar e se ajoelhar diante de Deus. Mas quando sai daqui, ele não tem nada de Deus e volta a viver a natureza de Jacó. Jacó significa usurpador. Alguém que usurpa a identidade de Deus na sua própria vida. É mais interessante que essa luta com o anjo levaria, apesar dessa luta ser uma luta drástica, é daí que surge o povo de Israel. Porque nesse momento o aparecimento do povo de Israel vai consolidar isso que nós estamos vivendo aqui. A presença e o surgimento do Messias. E é por isso que o texto mostra que toda a história da vida de Jacó, ele escolheu, apesar da sua natureza decaída, apesar da sua deficiência de caráter, apesar da sua inclinação para ser trapaceiro, ele decidiu confiar e contar com a bênção de Deus, ainda que usando meios escusos para isso. Em resumo, tudo o que acontece de uma forma ou de outra, querido, tem ligações com o desejo de receber bênção. É o que nós queremos, ser bênção do Senhor, amém? Você quer isso? Todo mundo quer ser abençoado.
Todo mundo quer ter um casamento bom, todo mundo não quer resolver seus problemas financeiros, todo mundo quer construir sua casa, ter o seu carro, o homem quer isso. Mas a luta de Jacó com o anjo do Senhor nos traz umas lições bastante perceptíveis, que era uma questão sintomática do caráter. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristianismo, há 10 anos eu digo isso nessa igreja. Cristianismo, enquanto religião, seja católica, seja espírita, seja evangélico, é uma desgraça. O cristianismo, quando estudado nas universidades, no curso de sociologia, antropologia, percebe que sempre houve manipulações de homens que usaram do cristianismo para trazer opressão social. O cristianismo, enquanto religião, não muda ninguém, enquanto igreja, não muda ninguém. O cristianismo, enquanto estilo de vida, significa que eu quero incorporar na minha vida a essência dos ensinamentos de Cristo, para que eu seja um cristão, e cristão é ser um pequeno Cristo. A palavra cristão foi dada a mim e você como xingamento, como esculacho, pejorativo. Ele é um cristão, ele é um pequeno Cristo, ele é alguém que segue a Cristo, ele é alguém que nós confundimos. E é muito engraçado, porque o jardim do Getsemane, ou Getsemane, o jardim do Getsemane, ainda que escuro, não dava para confundi-los apenas fisicamente. Mas havia uma identidade real. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é cristão tem uma identidade real. E a sua identidade real não é a cibapa. A identidade real é que aonde ele está, o que ele esteja fazendo, ele tem um compromisso com a sua identidade real. Cristo na vida dele. Esse é o significado, e é isso que Jacó não entendeu. Essa luta aqui foi o ápice das consequências das ações de Jacó. Alguns comentaristas, doutor saudoso Russell Shedd, ele diz que a história não foi apenas uma história de Jacó com o anjo, mas aqui estava uma teofania, no sentido de que Jacó estava lutando contra ele mesmo. Ele estava lutando contra o seu caráter. Ele estava lutando com as consequências das suas ações do passado. Ele estava 20 anos fora da sua cidade natal. 20 anos ele não via sua parentela. Ele estava a 800 quilômetros da cidade de Beceba. Imagine, queridos, 15 dias que nós ficamos numa saudade terrível. Agora ficar 20 anos longe de tudo, da sua cultura, da sua família. Mas ele estava e tinha que enfrentar o seu passado, porque quem não sabe enfrentar o seu passado, não tem condições de viver bem no presente, e o seu futuro é uma desgraça. Eu não posso ter medo do meu passado se ele está bem resolvido, e Jacó tinha que resolver essa situação. Nós vemos na história a mão de Deus agindo com graça, a mão de Deus agindo com misericórdia sobre a vida de Jacó, na vida de um homem pecador. Hoje pela manhã lá no hotel eu fiquei sentado, enquanto Lídia dormia eu comecei a orar, e quando ela acordou eu estava dizendo assim: como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não merecemos misericórdia, nós não merecemos graça. Se nós olharmos para trás, a nossa trajetória era uma trajetória de desgraça, mas Ele nos alcançou pela sua misericórdia. Você é o que é hoje, não por mérito seu, querido. E a gente acha que é bom. Ah, se não fosse a mão do Senhor. Jacó era um homem pecador, mas o Pai, nosso Deus, fez com Jacó aquilo que fez comigo e com você. Ele nos separou. Ele queria transformar Jacó, como Ele quer me transformar e transformar você e fazer de você uma bênção, como fez de Jacó uma bênção. Mas Deus precisava tratar com a vida de Jacó. Ei, olha para mim. Minha mãe dizia que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia vento, colhe tempestades. Pastor, isso está na Bíblia, tem algumas coisas paralelas a esse dito popular. Mas, como filho de Deus, aqui a gente faz, aqui a gente paga. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não tem esse negócio de tadinho, tadinha, não. Nada disso.
É igual um camarada que eu estava conversando hoje, da área jurídica, e ele disse: pastor, quando eu vou visitar o presídio, todos eles são inocentes, e eles sabem o artigo com qual ele está enquadrado. Doutor, eu estou aqui por causa do artigo tal. Todos nós sabemos. Agora, Deus me ama, e Deus ama você. Deus ama você, querido. Ele não desiste de ninguém. Não existe criatura que Deus não possa tratar, que Deus não dê jeito. O cristianismo é o melhor processo de restauração, libertação, cura e inclusão social que existe no mundo. Não existe outro sistema capaz de lhe dar a oportunidade de renascer no processo da história, da vida, da sua família e da sociedade, perfeito quanto o cristianismo é. Agora, você precisa se converter. Adesão à igreja não é conversão. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis que sois meus discípulos. Pastor fulano entrou para a igreja agora, e o Kiko? Pastor fulano se batizou, e o camelo? Quem disse que é sinônimo de conversão o cara descer as águas? Às vezes, querido, quando eu desci as águas, agora graças a Deus os pastores que descem os livros discipulados, né? Eu não preciso me molhar. Mas às vezes, tantas vezes eu batizei pessoa. Albertina, você confessa crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Aí a pessoa: sim, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu penso: Senhor, por que o Senhor não leva essa criatura logo? Eu sei que a pessoa não se converteu. Pastor, o Senhor não é Deus. Pelos frutos conhecereis como a pessoa se comporta no culto. Ela está sempre cansada. Esse cansaço é opressão demoníaca. Opressão demoníaca. Se você está sempre cansado, então você tem que procurar um médico. Talvez você chegue com anemia, onde você senta e dá vontade de dormir. Mas se você não está com anemia, então essa não é a sua igreja. Porque a palavra do Senhor diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vem para adorar. Você vive a transformação. E as pessoas, não é você que diz que você se converteu, as pessoas dão testemunho da sua conversão. São as pessoas que me dão alegria. Quando eu cheguei recentemente na Paraíba e encontrei um camarada, ele disse: pastor, tem um rapaz na sua igreja, eu conheci aquele camarada, pastor, aquele homem, e agora eu encontrei com ele lá, fui visitar em Palma. O cara, a sociedade, sabe por quê? Porque, olha para mim, olha que eu vou dizer uma coisa pesada para você, olha para mim. Ó, o malandro conhece outro malandro. E malandro, toda quarta-feira eu digo, malandro engana crente facilmente. É só ele dar um aleluia. Aleluia! Oh, glória, o irmão é crente. Malandro não engana malandro. Porque um conhece o outro. Não tem jeito. Então a gente precisa entender, querido, que a transformação de vida não tem nada a ver com o processo eclesiástico. Jacó quis por si mesmo alcançar a bênção de Deus. Por si mesmo. Ele trapaceando, roubando a bênção do seu pai Isaac, que era destinada a seu irmão Jacó. Ele passou a perna no irmão Esaú. E ele rouba a bênção do seu irmão. Mas ele teve que pagar um preço muito alto por aquela atitude. Quando Esaú soube que ele passou a perna, ele jurou que mataria Jacó. Ele disse: eu só não vou dar desgosto a meu pai, mas assim que o velho morrer, eu vou matar meu irmão. E ele foge da sua casa, vai se refugiar no meio da sua parentela, no tio de Labão, o seu tio Labão. E o texto sagrado diz que Jacó ficou cerca de 20 anos
servindo e morando na casa de parente, na casa do cunhado, de tio cunhado, desculpa. Você já morou na casa de cunhado? Deus me livre. Mora na casa de parente. Aquele homem ficou isolado em terra estranha, pagou um alto preço, distante da sua família, mas o seu nome era enganador, e ele passou agora a ser enganado por Labão. As mesmas ações, as mesmas ferramentas, os mesmos mecanismos, os mesmos meios que ele usou para passar a perna no seu irmão Esaú, ele agora tem na mesma medida. Labão começa durante 20 anos a mudar o salário dele e passar a perna nele, porque a gente que é cristão, quer ser esperto, a gente acaba sendo vítima da esperteza do outro, porque tem sempre alguém mais esperto do que você, é o princípio. Seja desonesto, você atrai desonesto. É sempre assim que funciona. E Jacó agora tinha que lidar isso. Labão mudou o seu salário 10 vezes, o texto sagrado diz. E havia disputas e conflitos entre a sua família. Querido, se o cristianismo não mudar o seu caráter, poucas mudanças acontecerão dentro da sua casa. Pastor, tenho 3 anos que eu me converti e nada mudou lá em casa. Reveja o seu caráter. Se nada mudou, tem alguma coisa errada. E eu digo com você como tese, a coisa errada não é com Deus. Não é com Deus. Depois de tanto longe de casa, talvez Jacó nem esperasse mais herdar a terra de Deus que havia prometido a Abraão. E ele passou anos sendo explorado agora pelo seu tio, cunhado, de forma que Deus teve misericórdia. O primeiro sentimento de bênção que nós devemos ter no nosso coração é que a misericórdia do Senhor precisa nos alcançar. E misericórdia com Deus, ela só acontece quando nós nos rendemos diante dEle e colocamos diante dEle tudo o que somos e que temos. Você consegue conceber isso? Jacó passou a vida toda sob uma promessa. Quando ele fugiu da tenda do seu pai, Deus prometeu para ele, ele levantou uma casa chamada Betel, levantou pedra, ungiu a pedra, chamou aquele lugar de face a face, Peniel, mas só depois de 20 anos, é que ele entendeu que não conseguiu ser abençoado. Ficou até rico, teve filhos, constituiu família, mas se sentia um camarada sem bênção. Deus tem misericórdia dele, dá um basta e chama ele de volta à terra de Canaã. Mas mesmo após tanto tempo, mesmo depois de 2 décadas, ele tinha uma ferida. Seu irmão Esaú sabe que ele está desejoso a voltar para a terra. E um coração ferido, queridos, é um coração que está disposto a guerrear em todo o tempo. O texto que nós lemos é antecedido por esse significado. Jacó começa a ter medo pela sua vida e pela vida dos seus filhos, e ele fica só com Deus. O primeiro ponto da misericórdia que eu preciso dizer para você é que espiritualidade nunca é coletiva, ela é individualizada. Sua mulher não pode lhe salvar, nem seu marido pode lhe salvar, nem seus filhos podem lhe salvar. O relacionamento com Deus, ele é intransferível. Por mais que eu jejue, faça jejum, por mais que eu busque a Deus, por mais que eu seja pastor, isso é intransferível. Eu não posso dar a minha espiritualidade para a Daça, eu não posso dar a minha espiritualidade para o João. Cada um precisa ter a sua espiritualidade dentro de casa. Se a espiritualidade fosse coletiva, Ló teria salvo sua esposa, que era uma mulher fraca e sem temor ao Senhor. Mas ele não conseguiu salvar sua esposa. A mesma coisa somos nós. Eu posso orar pela minha casa, dar testemunho na minha casa, mas a espiritualidade ela é particular. Se Jacó soubesse o quanto aquela bênção que ele roubou do seu irmão iria lhe custar, talvez ele pensasse 2 vezes antes de enganar o seu pai, antes de passar a perna no seu irmão. Ao contrário, agora novamente ele está na iminência de mais um conflito com a sua vida, e o conflito é o seu passado que ele tem que resolver. Sabe o que a maioria das pessoas acha? É que eu me converti e eu me peguei no versículo que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus apagou, não é verdade. Zaqueu, quando tem uma experiência com o Senhor, ele quer colocar a sua vida em limpo.
Zaqueu repete a mesma experiência de Jacó: eu preciso ser feliz, porque eu não sou feliz. Ninguém pode ser feliz debaixo de mentira, debaixo de engano. Zaqueu, quando se arrepende, ele diz para Jesus: Senhor, se alguém eu roubei 4 vezes mais, eu vou restituir. Jesus disse: hoje salvação nessa casa, porque conversão implica em reparação. Sabe o que significa isso? Reparação é que você não pode seguir em frente deixando os corações feridos, todos que você machucou. Você precisa se retratar. Sabe por quê? Porque a sua sogra está dizendo: aquele cão diz que agora é crente. Seus amigos trabalharam com você, que estudaram com você e que você fez tanto, eles dizem assim: quem é crente? Fulano é crente. Crente? É. E eu sou a reencarnação da Madre Teresa de Calcutá, então. Retratação. Esaú era poderoso na sua terra e ele poderia dizimar não somente Jacó, como também toda a sua família. Agora veja o que Jacó faz. Na tentativa de proteger seus filhos e esposa, ele divide 2 grupos e apressadamente, de noite, ele faz eles atravessarem o val de Jaboque. Do lugar que nós estávamos, dávamos para ver o val de Jaboque e a distância que Jacó ficou. Mas ele ficou porque ele sabia que agora ele precisava ficar face a face com Deus. Ele precisava agora abrir o seu coração e derramar a sua alma para o Senhor, conversar com o Senhor. Veja o versículo 22 aí, dá uma olhada na Bíblia. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Versículo 23 e 24. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu não sei quantos lembram da minha história, que é hilárica e engraçada, mas quando eu estava devendo 6 meses de seminário, e eu não podia pedir dinheiro para o meu pai, porque meu pai disse que ele não tinha criado o filho para ser ladrão, porque pastor para ele era ser ladrão. E durante aqueles 6 meses, devendo a casa e não tendo o que comer, eu fiz muita mentira, estudando para pastor, muita mentira. Eu tomava emprestado sabendo que eu não ia pagar. Sabe qual é o nome disso? Caloteiro. Eu também tive uma musiquinha safada. Devo e não nego, pago quando posso. É o pior caloteiro. Porque o homem que é homem, de verdade, chega para o Eduardo e diz assim: Eduardo, eu fiquei de te pagar no dia 8, mas teve um problema, eu não posso lhe pagar. Você pode prolongar os meus dias para eu te pagar no dia 15 de dezembro? Você pode, meu amigo? Pode, obrigado. Mas o cara mau caráter, ele deve. E ele passa como se tivesse tudo bem. Ainda toma o relógio do enteado de ouro para passar e mostrar que estava ouro. Ele não dá uma satisfação. Pastor, onde é que isso acontece? Na minha igreja. Aqui dentro. Gente que deve e não dá uma satisfação. E é irmão. É irmão do cão. Que irmão é esse sem caráter? Não tem problema nenhum você não ter dinheiro para pagar. Agora, você não dá uma satisfação, é falta de respeito. É falta de fé. É falta de caráter. E é essa situação que a Bíblia está dizendo, querido, para cá, literalmente diz assim: meu Deus, ele odiava, porque Jacó sabia que precisava mudar. Mas ele vai e ora. Ele ora e fica sozinho.
Jacó possuía riquezas agora. Ele saiu sem nada de casa, e ele agora possuía servos, servas, o texto sagrado, que ele possuía tantos trabalhadores, que ele poderia até desencadear uma guerra contra o seu irmão. Não poderia? Ele poderia. Ele estava de igual para igual, mas diferente do que ele era, enquanto jovem, ele faz diferente. Ele resolveu aí as situações com as suas próprias forças. Agora as circunstâncias da vida e as dificuldades do passado, ele queria mudar a história. E aí tem o texto que nós lemos. Naquela noite ele levanta-se e decide orar ao Senhor. Veja o versículo 24, dá uma olhada. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um homem até que a alva subiu. Lembra que eu contei minha história? Estão devendo. E sendo profeta. Profeta, eu era profeta. Você sabe o que é profeta? Segura aí na cadeira, seja forte com o que eu vou dizer. As pessoas de João Pessoa corriam até mim para eu orar por elas. E eu devendo. E aí eu vou para a sala de oração. E eu oro. Das 10 da noite até 5 da manhã. Sozinho. E Deus faz comigo aquilo que ele fez com Jacó. Usurpador. Te conserta. Muda. Eu disse, beleza, Senhor. Eu me entrego. Vou embora dessa casa. Sabe o que Deus faz? Um milagre. Ele manda um fazendeiro da cidade de Itororó, na Bahia, a ligar para aquela faculdade e dizer que ia pagar o débito do aluno que mais devia. Era eu. E aquele homem me sustenta durante 3 anos, sem me conhecer. Ele pagou meu seminário, pagava as roupas, sapato, tudo o que eu precisava. Nunca conheci aquele homem. Eu vim conhecer em 2007. De 1994, eu conheci aquele homem em 2007. Quando eu era missionário e passei pela cidade de Itororó, na Bahia. E eu conheci aquele homem de idosa idade. Ele nem lembrava mais da situação. De que eu era pastor. De que eu era o que eu era. Porque ele decidiu me abençoar. Mas por que Deus levantou alguém para me abençoar? Porque eu decidi andar na verdade. E quando nós entendemos isso, entendemos o texto. Literalmente, versículo 25. Que ele lutava e vendo que não prevalecia contra ele, ele tocou a juntura da coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Queridos, olhem bem o que o texto está dizendo para você nesta noite. Na sua luta com o anjo, as palavras de Jacó foi literalmente, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Era de uma profundidade tremenda, o significado é, eu quero que você mude toda a história da minha vida. Não se esconda atrás da fé, não se esconda atrás da igreja, não se esconda atrás da religião, ou dê tudo ou não dê nada. Para Jacó agora era um ponto decisivo, mude a história da minha vida. O anjo foi lá e tocou na coxa dele, e ele saiu mancando pela presença do Senhor, e o anjo disse, agora seu nome não será mais usurpador, o seu nome será príncipe, seu nome é Israel. Deus mudou a minha história, mudou a história de Jacó, e se ele não mudou a sua história, é porque você ainda não foi para a presença dele. Quantas pessoas vão para o face a face da Cibapa e nada acontece na vida dela? Foi um evento, não mudou nada. Porque o face a face não muda a vida de ninguém. Alguns pastores nos criticam. O retiro dos pastores batistas desse ano, o face a face era motivo de piada. É uma piada esse negócio que a Cibapa realiza. Eu sei que não é, porque muita gente vem de lá transformada, mas outros vão para lá e não serão transformados. Porque o face a face não muda ninguém, quem muda é o Deus que separa você para o face a face. É quando você abre o seu coração, eu quero Deus. Olha, foi uma menina dessa igreja, na nossa caravana, 22 anos, a garota, que cabeça, que testemunho, que firmeza na fé. Eu falei, meu Deus,
Quanto tempo você tem de crente? Não tem nem 3 anos de crente, menina firme na fé. Uma mudança radical. Ninguém é transformado pelo culto se não tiver uma experiência com Deus. Era como se Jacó estivesse dizendo: eu preciso da tua bênção. Era como se Jacó dizia: porque aquela bênção que eu recebi lá na tenda não valeu, porque é uma bênção roubada. Você acredita mesmo que realizamos agora um congresso aqui com o pastor Lobo? Você acredita mesmo que todas as pessoas que colocaram a mão na cabeça foram libertas? Você acredita mesmo? Se você acreditou, você é muito do ingênuo biblicamente. Não confunda exorcismo com libertação. Libertação não se acontece no culto. Libertação é um estilo de vida. Jacó estava dizendo: Senhor, eu quero ser liberto, porque eu tenho promessa do Senhor, porque eu tenho uma palavra do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uma aliança com meu pai Abraão, e o Senhor me prometeu dar essa terra. Senhor, eu estou 20 anos vivendo como escravo, quando eu tenho o direito de ser filho. Senhor, não te largarei enquanto tu não me abençoares. Enquanto, querido, eu e você não nos consertarmos, podemos assistir culto após culto, prestarmos campanha, nada vai acontecer, porque o milagre de Deus acontece na nossa alma, no nosso coração e no nosso espírito. Se eu não entregar tudo que eu sou como Jacó, Jacó está dizendo: Senhor, a bênção que eu roubei quando eu tentei ser abençoado pelos meus próprios meios, quando eu tentei ser abençoado dando uma ajudinha a ti, aquela bênção tem me custado caro, eu não aguento. Sabe que Deus, eu acho que Deus tem um prazer imenso de deixar a gente se arrebentar. Ele tem um prazer imenso. Vá cabeça dura, vá teimoso, vá dar com as burras d'água, vai. Quando você se cansar de lutar com as suas próprias forças, quando você se cansar de ser uma mula empacada e quiser ajuda e disser: ei Deus, eis-me aqui, eu vou estar dizendo para você: me chamou, meu filho. Porque a palavra do Senhor é: pode entrar nessa sociedadezinha e nesse novo negócio, não vai dar certo. Pode agora eu disse essa palavra para você, você está dizendo aí: está amarrado em nome de Jesus. Não vai pegar não. Porque Deus é só escudo. Ele dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam na sua presença. Não tem como, você não precisa fazer nada para ser próspero, querido. É só isso, ó. Josué capítulo 1, para encerrar. Não se aparte a tua boca do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para fazer cumprir tudo que nela está escrito. Então tu farás prosperar o teu caminho. Ele já deu o manual. É a palavra. Desobedeça a palavra e você não prosperará. Obedeça a palavra. E eu lembro quando eu cheguei na Cibap em 2007, eu tinha uns sermões que eu dizia o seguinte: ó, tem muitos crentes com a vida troncha, não se conserta, não se casa, vive amasiado, vive lá o cá, vive como São Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, acha que Deus aceita o seu coração como se ele fosse açougueiro. Deus não quer só o coração, ou você é dele por inteiro ou você não é nada. E aí você corre atrás da benção. E corre atrás da bênção, e corre atrás da bênção, e vai e corre atrás da bênção, e nunca alcança. O cara que quer amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que quer andar na presença do Senhor, ele não corre atrás da bênção dele, ele fica paradinho, e a 1000 por hora, a bênção vem correndo para alcançar ele.